Beleza. Vocês vão fazer uma prova, né, uma avaliação aí, discursiva, e o que eu vou cobrar de vocês vai ser algo mais ou menos nesse sentido aqui, tá vendo? Eu te dei a função e eu perguntei qual é o valor de f a menos 1 de 3. Então, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que encontrar a inversa. Depois que você encontrar a inversa, você aplica o valor que eu quero. Né? Ou também, aqui é uma ideia de composta, né? Eu vou te dar um texto e você vai fazer a interpretação de qual que vai ter que ser a composta. Aí, tu tem que ficar ligado nisso aqui, hein? Não esquece desse negócio aqui, ó. Se daqui para cá eu vou pela função f e daqui para cá eu vou pela função g, se eu quiser esse caminho direto, tem que ser o quê? A g composta pela f, ou seja, é o caminho inicial dentro do caminho final. Lembra desse detalhe, né? Então, se eu quiser voltar aqui, daqui para cá é a composta, g composta por f. Se eu quiser voltar, é a inversa. A inversa é a volta da função, né? E aí, para fazer a inversa lá, ó, saca só. Eu isolei o x, pá. Depois que eu isolei o x, acabou. Essa já é a inversa. Aí é só trocar x por y e y por x. Foi. E aí, eu iniciei o nosso livro 2A, que é exponenciação. E eu disse para vocês, olha, para saber exponenciação, você tem que saber potenciação. E aí eu mostrei para vocês as 3 definições básicas de potenciação. Quando o expoente é um número positivo, a gente vai fazer A vezes A vezes A vezes A vezes A, onde esse A vai aparecer em fatores. Por isso que a gente pode definir que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base, né? O inverso da base ali seria o A, então o inverso de A seria 1 sobre A. Aí o expoente vira positivo. E a outra definição que tem é para quando o expoente é fracionário. Quando o expoente é fracionário, isso vai virar uma raiz, onde o denominador da fração é o índice da raiz e o numerador da fração é o expoente do A lá no radicando. Eu até falei assim para vocês, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Mostrei aqui alguns exemplos. E aí nós temos 4 propriedades básicas. A propriedade de multiplicação de potências de mesma base, a gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. A divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. E se eu tenho uma multiplicação ou divisão elevado, né, como elevado a um expoente, é como se eu tivesse a base da potência, sendo a multiplicação ou a divisão, eu posso separar. Não tem nenhum problema, né? Então, se for multiplicação, ó, A vezes B elevado a N, eu posso trocar por A elevado a N vezes B elevado a N. Se for divisão, né? Se for divisão, aqui no caso a fração, ó, eu faço os 2 elevado. Eu posso separar. Eu faço 5 ao quadrado e faço 7 ao quadrado. Beleza. Então, hoje, nós vamos continuar aí exponenciação, né? Nós vamos continuar a exponenciação. Aqui é o seguinte. O que seria uma exponenciação? Exponenciação, gente, é quando você vai ter incógnita no expoente. Exponenciação, você vai lembrar de incógnita no expoente. Por isso que se chama exponenciação, né? Incógnita no expoente.
Cara, e você vai ver que o segredo é saber potenciação. E eu já vou te mostrar, assim, eu já vou te mostrar o link que existe com logaritmo, tá? Eu já vou te mostrar o link que existe com logaritmo. Saca só, vou começar devagar. Eu tenho isso aqui, ó. 2 elevado a x igual a 8. Isso é uma equação exponencial. Equação porque eu tenho uma igualdade. Exponencial porque a incógnita está no expoente. Pensa comigo. Qual é o valor de x aí? Quanto que você acha que vale o x? Não vai falar 4 não, que eu vou te dar um cascudo se você falar 4, ó. 4 não, filho. Pensa aí. Qual é o número que você eleva o 2 que faz a resposta ser 8? Como o Wellington disse, não é 3? Então x é 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8. Porque 2 elevado a 3 é 8. Mas como que eu posso provar isso para você matematicamente? Seria por fatoração. Se você pegar o 8 e fatorar o 8, tu vai ver que dá por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Então, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. 8 é 2 ao cubo. Então, no lugar do 8, eu poderia, por exemplo, colocar 2 ao cubo. Olha lá. Pela lógica, se eu tenho uma igualdade de potências, eu tenho uma igualdade de potências. Se a base é igual, os expoentes também têm que ser igual. É como se eu viesse aqui e fizesse, ó, e cortasse o 2. Mas não pode fazer isso. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, x igual a 3. Então, isso quer dizer que a solução dessa equação é o 3. A solução é apenas o 3. Beleza. Aí, eu posso chegar e, assim, nem sempre as coisas serão tão lógicas assim. Nem sempre. Eu posso chegar aqui em você e falar assim, olha, 27 é igual a 9 elevado a x. 27 igual a 9 elevado a x. Aí você pensa assim, velho, que número que eu elevo o 9, que é a resposta dá 27? 9 elevado a 1 é 9. 9 elevado a 2 é 81. Já passou de 27. Então é porque a resposta é um número entre 1 e 2. É um número racional entre 1 e 2. Então qual que é o grande segredo? Eu disse que é você saber potência. Pessoal, 27 é que potência? 27 é que potência? Se nós fatorarmos o 27, tá vendo por que eu falei para vocês naquela aula lá, ó, que seria bem aqui, ó. Ó. Dica: saiba as potências até 2 elevado a 12, 3 elevado a 6, 5 elevado a 5, 7 elevado ao cubo. Porque senão, velho, você vai ter que ficar fatorando toda vez. Toda vez. Aí você tá doido. Não rola. 27 é o que o pessoal tá falando aí, ó. 27 é 3 ao cubo. E 9 é 3 ao quadrado. Só que o 9, que é 3 ao quadrado, está elevado a x. Como eu tenho uma potência de potência, eu vou repetir a base
e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes x, 2x. Olha só, eu consegui igualar as bases. O que eu faço? Igualo os expoentes. Portanto, 2x é igual a 3. É como se eu cortasse a base, mas não pode fazer isso. Bases iguais, expoentes iguais. Então, 2x igual a 3. Se 2x é igual a 3, obviamente, x é 3 meios. 3 sobre 2. Então, a minha solução aqui seria 3 sobre 2. A minha solução seria 3 meios. Isso é exponenciação. Mais uma vez, nem sempre vai estar tão lógico assim. Pode ser que esteja um pouco mais complexo. Por exemplo, pode usar decimal. Pode usar decimal, sim, não tem nenhum problema. Né? Vamos colocar aqui um... Vamos aos poucos e depois eu coloco para vocês decimal. Mas pode sim. Mas qual que vai ser o segredo? Sempre será esse o segredo. Você tentar fazer a redução para igualar as bases. Sempre será esse o segredo. Saca só. Pode ser que eu tenha isso aqui, ó. 1 sobre 125 elevado a x é igual a raiz cúbica de 625. Olha aí, trem doido. Cara, não precisa ficar com medo. É só saber potência. Não precisa ficar com medo. Aí, quanto mais potência você souber, mais rápido você vai finalizar a questão. Mas como a gente está começando, eu vou devagar. 125. 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. Se você fatorar o 125, vai dar 5 ao cubo. Não vou fatorar justamente por causa que eu disse que você tem que saber isso. Senão, se você não sabe, fatora. Você fatora. 625 é 5 a quarta. 625 é 5 a quarta. Agora responde para mim. 1 sobre 5 ao cubo é que potência? 1 sobre 5 ao cubo. Faz a volta. O que seria? Que potência seria isso? 1 sobre 5 ao cubo. É você ficar fazendo a volta. 1 sobre 5 ao cubo, pelo que nós estudamos, é 5 elevado a menos 3. Um sobre 5 ao cubo é 5 elevado a menos 3. Tá vendo? Quer saber potência? Você tem que saber aquelas potências que eu passei para vocês. Continuando. Raiz cúbica de 5 à quarta é que potência? Qual é a potência que origina raiz cúbica de 5 à quarta? Cinco elevado a menos 4 sobre 3? Não, Haddad. 5 elevado a 4 sobre 3. Seria 5 elevado a menos 4 sobre 3 se aqui, Haddad, tivesse assim, ó. 1 sobre raiz cúbica de 5 à quarta. Aí sim, seria 5 elevado a menos 4 sobre 3. Continuando. Potência de potência. A gente vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Menos 3 vezes x, menos 3x. 5 elevado a 4 terços. Gente, eu consegui igualar as bases.
Consegui igualar as bases. Se eu igualei as bases, igualo os expoentes. Vamos igualar os expoentes, então. Menos 3x igual a 4/3. Vou aqui um pouquinho mais rápido, porque eu quero deixar esse espaço aqui embaixo. Você vai entender depois por que eu vou deixar esse espaço aqui embaixo. Jogaria o 3 aqui multiplicando, ó. 3 vezes 3, 9. E o menos, a gente multiplicaria por menos 1. Então, a resposta seria 4 nonos. Solução seria menos 4 nonos. A minha solução seria menos 4 nonos. Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Tem alguma parte do que eu fiz aqui que vocês não compreenderam? Pergunte. Se tem dúvida, pergunta. Eu acho que a minha internet caiu. Voltou. 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 Beleza. Então ninguém perguntou nada, então tá de boa. Tá. Então vamos melhorar mais um pouco. Né? Vamos melhorar um pouquinho a mais aqui. Um nível de cada vez, né? Tá. Vamos supor, então, que eu tivesse 0,25 elevado a x igual a 32. Raiz quadrada de 32. Aí. Agora eu usei decimal, como o pessoal tinha perguntado aí. Então, qual que é o segredo, né? O segredo é você saber transformar em potências. É você saber fazer a redução. É você saber fazer a volta das potências. Olha só. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar com as potências separadas. Então vamos lá. 0,25. Se você tivesse que dar um palpite, o que você faria para eu trocar o 0,25? Olha o que o Anselmo disse. Por 0,5 ao quadrado. Ok, eu concordo que é isso, Anselmo. Mas pensa à frente. Você vai conseguir fazer raiz quadrada de 32 virar uma potência de 0,5? Não vai, né? Não vai. Você não vai conseguir fazer isso assim, ó. 0,5 elevado a, sei lá, a alguma coisa aqui vai dar raiz quadrada de 32. Você não vai conseguir. Então não é esse o caminho. Mas olha o caminho que o Léo já foi direto ao ponto, né? Mas olha o caminho que a Rebeca disse pra gente. 0,25 é 25 centésimos. É 25 centésimos. E se nós simplificarmos por 25, isso é 1/4. É 1/4. E 1/4 é 2 elevado a menos 2. Tu concorda que 1/4 é 2 elevado a menos 2? Ou tem alguém que não entendeu que 1/4 é 2 elevado a menos 2? 1/4 é 1 sobre 2 ao quadrado. E 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado
a menos 2. Agora, mas o seu palpite, Anselmo, foi bom, mas só que não ia ajudar eu a resolver o exercício. Você estava certo, 0,25 é 0,5 ao quadrado. Você está certo. Só que não ia ajudar a gente a resolver a questão. Já raiz quadrada de 32, se você já enxergou que isso é 2 elevado a 5 sobre 2, põe direto. Tá vendo a importância de saber potência? Mas se não enxergou, então vamos lá. Saca só. Raiz quadrada de 32. 32 é 2 à quinta. E raiz quadrada de 2 à quinta é 2 elevado a 5 sobre 2. Por quê? Porque nós sabemos que isso aqui não aparece o índice é 2, porque a raiz é quadrada. Então, gente, agora é partir para o abraço. Agora é partir para o abraço. No lugar desse 0,25, eu coloco 2 elevado a menos 2. Então, aqui vai ficar 2 elevado a menos 2x, porque a gente multiplicaria, né, com x, potência de potência. E no lugar da raiz quadrada de 32, eu coloco 2 elevado a 5 sobre 2. Igualei as bases. Igualo os expoentes. Menos 2x igual a 5 meios. Já vou direto ao ponto. X é menos 5 quartos. Então, a minha solução é menos 5 quartos. Rebeca, eu vou pedir 6 no troco aí. Fechou? Transforma isso aqui para mim para decimal. Como é que você vai fazer isso? Você consegue fazer raiz quadrada de 32 virar um número decimal? Nem eu sei, não dá. Não dá. Você não vai conseguir. Não tem como. Não tem como raiz quadrada de 32 virar um decimal. Então a resposta para a sua pergunta é não. Não tem como você deixar em decimal e continuar a resolução. Não dá. 6 no troco, filho. Pedi 6. Ela pediu troco, eu pedi 6, pai. Tô com o zapão aqui na mão, aí, preparado. Sacou, Rebeca? Você compreendeu por que que não dá para continuar em decimal? Beleza. E aí eu disse para vocês que eu queria te mostrar a conexão que isso existe com logaritmo. Pode ser que vocês já tenham ouvido falar de logaritmo no ensino fundamental, mas talvez você não tenha entendido. Pessoal, 2 elevado a x igual a 8. 2 elevado a x igual a 8. Sabe o que isso quer dizer? Que isso é o log de 8 na base 2. Escrever 2 elevado a x igual a 8 é a mesma coisa que eu escrever para você log de 8 na base 2. O que você vai ter que pensar? Você vai ter que pensar o seguinte: qual é o número que você eleva o 2 que dá 8? Pai, o número que eu elevo o 2 que dá 8 é 3. Então, o que isso significa? Que o log de 8 na base 2 é o número 3. Então, olha a conexão que existe entre potência, exponencial e logaritmo. Vou te mostrar de novo. 27 é igual a 9 elevado a x.
27 é igual a 9 elevado a x. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que log de 27 na base 9. É isso que está querendo dizer. Quando você vê 27 igual a 9 elevado a x, que é a mesma coisa que eu escrevesse 9 elevado a x igual a 27. É a mesma coisa, só mudei de lado da equação. É a mesma coisa que eu escrever log de 27 na base 9. Ou seja, que número eu elevo o 9 que dá 27? Que número eu elevo o 9 que dá 27? Nós fizemos o cálculo 3 meios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o log, isso quer dizer que o log de 27 na base 9, o resultado é 3 sobre 2. Pode colocar 1,5, Anselmo, não tem nenhum problema, tá? 3 dividido por 2 é exatamente 1,5, pode. Olha esse aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevesse isso aqui para vocês, ó. Log da raiz cúbica de 625 na base 1 sobre 125. É a mesma coisa. E qual que é o resultado disso? Nós calculamos e deu menos 4 nonos. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever logaritmo, log da raiz quadrada de 32 na base 0,25. Nós calculamos isso. Qual é o resultado? Menos 5 quartos. Olha, isso vai ser muito importante para vocês para auxiliar com o Charles. Para auxiliar com o Charles em juro composto. Juro composto. Logaritmo vai auxiliar vocês lá em juro composto. Eu não sei se é o Charles que está dando, eu acho que é o Charles. Se não for o Charles, é o Luciano. É um dos dois. É o Charles mesmo, né? Então, isso é exponencial e logaritmo. Ó, eu vou te dar um exemplo contrário agora. Eu vou te dar o logaritmo. Nós vamos ter mais à frente estudando apenas logaritmo, mas eu estou te mostrando a conexão que existe, para já ficar bem claro na sua cabeça. Olha aqui. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. Log da raiz quadrada de 243 na base 1 sobre 27. Como que eu vou fazer para resolver isso? Você não sabe um negócio na matemática, a gente tem o costume de chamar de chess. Lembra do que eu disse para você, ó? 2 elevado a x igual a 8. Isso é a mesma coisa que eu colocar log de 8 na base 2 é igual a x. Joga esse raciocínio
para esse aqui. O que tu acha que isso iria virar? O que você acha que isso iria virar? Pegando esse raciocínio e escrevendo ele desse jeito, em forma de exponencial. O que isso viraria? Um sobre 27 igual a elevado a x. Isso, exatamente, Alice. Isso aqui viraria 1 sobre 27 elevado a x é igual a raiz quadrada de 243. Olha só, eu fiz o logaritmo virar uma exponencial. E a gente sabe que exponencial é potência. Eu quero agilidade. 1 sobre 27. Qual é a menor potência possível que gera 1 sobre 27? Perguntando de novo, 1 sobre 27 é que potência, né? Para quem não entendeu a pergunta. 1 sobre 27 é qual potência? Isso, Alice. É 3 elevado a menos 3. É 3 elevado a menos 3. Olha só. 1 sobre 27. 27 é 3 ao cubo. E 1 sobre 3 ao cubo é 3 elevado a menos 3. E a raiz quadrada de 243? É que potência? Três elevado a 5, Anselmo, seria 243. Agora, o que a Clara disse, 3 elevado a 5 sobre 2 é raiz quadrada de 243. Por quê? Porque que é isso? 243 é 3 à quinta. Esqueceu da raiz. E a raiz quadrada de 3 à quinta é 3 elevado a 5 sobre 2. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Gente, olha que lindo. Eu consegui igualar as bases. Eu igualo os expoentes. Menos 3x igual a 5 sobre 2. Logo, x é menos 5 sextos. Ah, então quer dizer que log da raiz quadrada de 243 na base 1 sobre 27 é o número menos 5 sextos. Então, aqui seria menos, né, o menos tem que estar aqui na fração para ficar certinho, menos 5 sextos. Então, sabe qual que é o segredo para você nunca mais esquecer isso aqui? É você lembrar de uma coisa que eu tenho e que é muito grande. O coração. O coração. O coração aqui, ó. É só você lembrar do coraçãozinho do Titi Pedro. 1 sobre 27 elevado a x é igual a raiz quadrada de 243. E aí, na próxima aula, a gente continua falando sobre logaritmo. Valeu, gente! Tchau, obrigado! Tá assustando à toa, rapaz?